Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogério Eduardo e para encerrar este primeiro dia do aulão Enem 2020, vamos então começar nossa aula de Geografia. O assunto escolhido para este aulão, para esta aula, foi a Geografia Física. E dentro destes dois assuntos, nós vamos tratar sobre os agentes geomorfológicos do relevo e também sobre o clima, sobre os fatores que influenciam o clima. Tudo bem? Bom, primeiro de tudo, quais caminhos nós vamos trilhar dentro dessa aula de hoje? Nós vamos trabalhar os estudos da forma de relevo, depois nós vamos para quais são as formas de relevo existentes e sobre os agentes endógenos e exógenos. Mas nós vamos com calma, nós vamos tranquilo, para que vocês consigam captar bem, conseguir entender bem o que vai ser trabalhado na aula de hoje. Tudo bem? Sobre os estudos da forma de relevo, nós precisamos, então, sempre imaginar que nós estamos trabalhando sempre em relação a uma determinada altitude. E dentro dessa altitude, nós temos que pensar sempre a nível do mar. Mas, antes da gente entrar nesse foco da altitude, primeiro eu vou fazer um parênteses aqui, para a gente poder trabalhar entre a diferença entre altitude e altura, tá? Porque são duas coisas que são diferentes e nós não podemos confundir, tudo bem? Começando pela altura. A altura é uma medida que você pega da base de algum lugar em relação ao topo, ao ponto mais alto. Por exemplo, dessa parede aqui atrás de mim, tá? A altitude, a altura, ela é trabalhada da base dessa parede, do ponto mais baixo dessa parede, até o ponto mais alto. Tudo bem? E aí nós falamos altura, tá? A altitude é um pouquinho diferente. A altitude é em relação ao nível do mar. E aí é meio difícil, porque nós aqui no Paraná, no interiorzão do Paraná, né, a mais de 500 quilômetros da praia, como que nós vamos imaginar o nível do mar? Né? Para a gente fazer isso, a geografia nos ajuda, né? E aí criou o conceito de altitude. Tá? A altitude, então, é a medida do relevo em relação ao nível do mar. E qual é o nível do mar? O nível do mar, ele é sempre trabalhado na altitude 0 metros. Tá? O nível do mar, então, 0 metros de altitude. Qualquer área litorânea do mundo está na altitude 0 metros. Tudo bem? Por exemplo, as praias aqui do nosso Brasil, 0 metros de altitude. Tá? Tendo isso posto, tendo isso colocado, então, para vocês, nós vamos agora entender como que a altitude e outros fatores influenciam nas formas de relevo, que é o nosso segundo passo. Então, nós temos 4 formas de relevo, tá? Planaltos e planícies, cordilheiras e montanhas, cordilheiras e montanhas e depressões, tá? Formando essas 4 formas de relevo. Claro que isso é uma base, porque nós vamos ver daqui a pouco que as depressões, elas se dividem em apenas 2, tá? Vamos lá, então. Planaltos e planícies. Começando pelas planícies. Planície. Se nós pegarmos essa palavra, planície, e dividir ela em 2, nós vamos formar plani e nós vamos formar cies. Se nós pegarmos apenas a parte do plani, essa palavra pode nos lembrar a palavra plano. Então, planície é um lugar que é mais ou menos plano. Claro que isso é uma abordagem geral, e nós já vamos entrar específico em outras características da planície, tudo bem? Mas a planície, ela é um lugar do relevo
que ela é mais ou menos plana. Quando eu falo mais ou menos plana, é que ela pode ter lugares com maior altitude e locais com menores altitudes. Tudo bem? Mas a planície não é só isso. A planície também tem uma outra característica, que é o recebimento da erosão, o recebimento de sedimentos vindos de lugares mais altos. Tudo bem? Então, a planície, ela tem... a geografia ela vai variar um pouco, tá? Tem geógrafos que falam entre 0 e 300 metros de altitude, tem geógrafos que falam entre 0 e 200 metros de altitude, e nós vamos trabalhar com esse número, 0 a 200 metros de altitude. Então, uma planície, ela vai do nível do mar, 0 metros, até os 200 metros de altitude. Porém, tem uma característica mais aí, é o lugar, é a área do relevo que recebe os sedimentos. Tudo bem? Ela vai receber a erosão vinda de outros lugares. Que outros lugares seriam esses? Por exemplo, os planaltos. Tá? E aí, para a gente entender bem os planaltos, nós também vamos fazer essa separação das palavras. Planaltos. Plan, alto. Plano, alto. Tá? Claro que assim como as planícies, não é um lugar retinho, bonitinho. Tá? Assim como as planícies, não é um lugar retinho, bonitinho. Ele também sofre com variações da altitude. Tudo bem? Porém, ele está numa altitude maior do que a planície. Por exemplo, nós temos aqui essa parte mais alta do relevo, que é uma chapada, como a Chapada Diamantina, que nós temos aqui no nosso país. Tá? A chapada é um planalto. Tá? Nesse caso aí, ele está planinho, aí, bonitinho. Porém, ele pode sofrer variações da altitude. E assim como a planície, ele tem uma outra característica. Qual é a característica deste planalto? Além, então, dele ser um lugar mais ou menos plano e alto, ele também é nele que acontece a erosão. É um dos lugares onde acontece a erosão. Então, o planalto ele vai ficar entre mais ou menos 200 metros de altitude até mais ou menos 1.100 metros de altitude e vai sofrer com a erosão. Enquanto a planície, prestem atenção nisso, enquanto a planície ela recebe a erosão, é o lugar do relevo onde a erosão chega até ela. O planalto é o lugar onde ocorre a erosão, aonde então os agentes geomorfológicos, como os agentes exógenos, por exemplo, que nós vamos ver daqui a pouco, agem e causam a erosão. Tudo bem? Porém, essa imagem que eu trouxe para vocês é para trabalhar sobre a depressão. Né? E essa depressão, como eu falei no comecinho, ela é dividida em duas partes. Tá? Ela é dividida em depressão relativa e depressão absoluta. Quais são as diferenças entre depressão? Qual é a diferença principal entre depressão relativa e depressão absoluta? É simples. Tá? A depressão, primeiro de modo geral, é um lugar do relevo em que ele é mais baixo, ou seja, ele tem uma altitude menor do que o relevo ao seu redor. Portanto, esse relevo, claro, ele será então menor, terá menor altitude. E pode ocorrer também em uma planície, próximo de uma planície, próximo de um planalto. Tudo bem? E aí tem duas características, tem duas divisões, como eu comentei com vocês. Ele é dividido em depressão absoluta e depressão relativa. Qual a diferença entre elas? Agora sim, né? Qual a diferença entre elas? A depressão absoluta é aquela depressão que está abaixo do nível do mar, em altitude negativa. Tudo bem? Altitude negativa. E a depressão relativa é aquela que só é mais baixa do que o relevo ao seu redor. Nesta imagem, então, nós temos uma depressão relativa, tá? Que é, então, uma área mais baixa do relevo do que as outras ao seu redor, tá?
E isso fica bem claro para a gente, não é verdade? Isso aí fica bem... Depois que a gente entende isso, fica bem tranquilo. E a depressão absoluta, como essa imagem de satélite da depressão do Mar Morto. Tá? Mar Morto é o lugar do planeta Terra que é de superfície, onde existe superfície, onde nós podemos caminhar, andar, fazer uma corrida, nadar, né? É o lugar do relevo terrestre, então, que é o mais profundo, tem uma altitude negativa, tudo bem? E fica lá no Oriente Médio. Então, essa é uma depressão absoluta. Pode não parecer, porque é difícil de nós entendermos. Na nossa pequenez, né, é difícil entendermos como um lugar como esse pode ser mais baixo, ser menor do que os outros. Tá? Mas quando a gente consegue observar essa imagem, a gente percebe que ao redor dele existem, então, formas de relevo que estão numa altitude maior. Tudo bem? E aí, as cordilheiras. As cordilheiras, então, que são um conjunto de montanhas. Né? Quando nós temos uma montanha, nós podemos chamar de montanha, chamar de pico, né? Alguns nomes diferentes para uma mesma característica do relevo, e as cordilheiras. O que são as cordilheiras? As cordilheiras são o ponto com maior altitude do nosso relevo. Tudo bem? São aqueles que têm a maior altitude. As montanhas, então, são aqueles que têm a maior altitude do nosso relevo. O que significa isso? Nós estamos falando de partes do nosso relevo que passam dos 1.100 metros. Tá? E tem duas características, 1.100 metros de altitude, e tem duas características que são importantíssimas. Tá? A primeira, ele precisa ter um cume, ele precisa ter um topo, um lugar espetado, né? na nosso linguajar mesmo, um lugar espetado, um lugar alto, onde você não vai conseguir subir mais. Ele é o último ponto da altitude daquele lugar. Você não consegue subir mais, porque você está no ponto mais alto. Tudo bem? Outra característica de uma montanha, e também por consequência das cordilheiras, é que são nas montanhas, na cordilheira, que ocorre também a erosão. Tá? Então, as montanhas são uma forma de relevo que são maiores do que 1.100 metros de altitude e também é um lugar onde ocorre a erosão. Além disso, precisa ter um topo, um ponto mais alto, tá? Um ponto com maior altitude. Tudo bem? Continuando, então, o nosso caminho pelos agentes geomorfológicos, nós vamos entrar agora nos agentes endógenos. Mas o que seria isso? É simples, pessoal. Os agentes endógenos, tanto os agentes endógenos quanto os agentes endógenos, têm uma relação direta com o relevo. Mas vocês podem me perguntar, mas professor, qual é essa relação? É simples, pessoal. No caso dos agentes endógenos, são aqueles que criam ou transformam esse relevo. Então, para ter a montanha, para ter o planalto, a planície e as depressões, os agentes endógenos precisaram agir. Nossa, professor, mas aonde que ficam esses agentes? No caso dos agentes endógenos, eles estão no interior da Terra. Tá? Eles não estão aqui na superfície, não. Eles estão no interior da Terra. Tudo bem? Um exemplo desses agentes endógenos é o vulcanismo. Tá? Que é a erupção dos vulcões, de um vulcão, tá? Que nada mais é do que o magma que está no interior da Terra, por causa de um abalo sísmico, por exemplo, e também por causa do aumento da temperatura e da pressão, ele é expelido aqui à superfície. E aí, por exemplo, com o nosso mundo já nessa forma atual, ele está transformando a superfície terrestre. Como, por exemplo, nós temos um vulcão aqui no Chile, que entrou em erupção há alguns anos atrás, né? Onde a fumaça que ele expeliu antes de entrar em erupção chegou
até no Brasil, Rio Grande do Sul, tinha cidades sofrendo por causa dessa fumaça, né? Quando ele entrou em erupção, depois que a lava secou, ele alterou, ele mudou o relevo. Tudo bem? Ah, professor, mas você falou que o agente endógeno, ele também cria o relevo. Sim, pessoal, ele também cria o relevo. Como que ele faz para criar, professor? É simples, pessoal. Nós temos o exemplo do Círculo de Fogo no Pacífico. O Círculo de Fogo no Oceano Pacífico é um lugar da Terra que recebeu esse nome, né, esse apelido, porque é um lugar de intensa atividade sísmica e vulcânica. Então tem terremotos e vulcões ativos a todo momento. Nossa, professor, mas no Oceano Pacífico? Sim, no fundo do Oceano Pacífico, né? E como que ele faz, então, para ele formar esse relevo? É simples. Nós temos um vulcão no fundo do oceano, que conforme ele vai entrando em erupção, esse fundo do oceano vai deixando de ser tão fundo, ele vai ficando mais raso, até o momento que daqui a, por exemplo, onde hoje não existe, nós olhando acima na superfície, nós não vemos nada, mas daqui a 10, 20, 30, 40 anos, pode ser que surja uma pequena ilha. E essa é uma ilha vulcânica, que foi criada por causa da erupção de um vulcão. Tudo bem? Esse, então, é o agente endógeno chamado vulcanismo. Ainda dentro desse assunto dos agentes endógenos, nós temos também o tectonismo, ou os abalos sísmicos, ou como nós comumente chamamos, os terremotos. Né? O que são esses terremotos? O que são esses abalos sísmicos, pessoal? É tranquilo, tá? É um assunto bem tranquilinho. Esse fenômeno é causado pelo choque das placas tectônicas. Tudo bem? É o que nós temos, por exemplo, aqui, neste momento, embaixo da superfície terrestre, ou seja, abaixo da crosta terrestre, tá? Que são as placas tectônicas que causam os terremotos. Tá? Quando ocorrem o choque entre essas placas, porque essas placas estão em constante movimento no interior da Terra. Elas podem fazer o movimento de ir uma encontro à outra, ou de ir uma se afastar da outra. Tá? E quando elas vão de encontro à outra, acontecem, por exemplo, quando uma se choca com a outra, por causa da sua onda de choque, ocorre o terremoto. Quando uma se afasta da outra, pode acontecer, por exemplo, o fenômeno das falhas, como a falha do Rift na África e a falha de San Andreas nos Estados Unidos, né, que aparentemente elas estão se separando, né? Uma está se separando da outra. E isso forma e transforma o relevo também. Tudo bem? Por exemplo, aqui nós temos esse GIF, né, de um terremoto em um determinado local da Terra, né, e a sua onda de choque. Imagina ficar ali, né, pessoal? Que medo que não ia dar, né? Nessa ponte aí, ponte estaiada. E para a gente terminar esse assunto, nós vamos para os agentes exógenos. Quando nós estudamos os planaltos e as planícies, nós fizemos um joguinho de palavras, né? E aqui também nós vamos fazer um outro joguinho de palavras. Agentes exógenos. Esse EX, se a gente colocar em uma outra palavra, nós podemos formar a palavra exterior. Exterior significa fora, externo. Enquanto o agente endógeno age no interior da Terra, o agente exógeno age no exterior da Terra. Como assim, professor, no exterior da Terra? Aqui na superfície terrestre, tá, pessoal? Aqui na superfície terrestre. Tudo bem? Quais são esses agentes? Bom, nós temos, de um modo geral, a erosão, que pode ser causada pela água, pelos ventos e pelo intemperismo. E nós temos também o ser humano enquanto um agente exógeno. Tudo bem? Professor, explica melhor para mim. Tranquilo, vamos lá. Os agentes exógenos naturais, como o intemperismo, como a água e como o vento, ele é como uma lixa aqui nessa parede.
Imagina o professor Eduardo com uma lixa na mão e o meu objetivo é atravessar essa parede. Eu vou demorar bastante tempo, não vou? Os agentes exógenos, deixa eu repetir. Os agentes exógenos naturais, aqueles que são causados pela natureza, também agem no relevo e também, e demoram muito tempo. Como o professor, se eu quisesse com uma lixa atravessar essa parede, eu ia demorar muito tempo. Os agentes exógenos naturais demoram muito tempo e transformam o relevo. Lembra quando eu falei alguns minutos atrás sobre os planaltos e as planícies? Que os planaltos recebem o sedimento, as planícies recebem os sedimentos, as planícies recebem a erosão, o planalto e as montanhas são os lugares onde ocorrem a erosão. Essa erosão é causada pelo vento, pela água da chuva, pela água da neve, do derretimento das geleiras no topo de algumas montanhas, tá? E também pelo intemperismo. Tudo bem? E o ser humano, professor? O nosso tempo de vida é muito menor do que o tempo de vida da Terra. Então, o nosso tempo é o tempo do agora, o tempo do ontem até. Então, quando nós, seres humanos, vamos transformar alguma coisa, e essa coisa é o relevo, essa transformação ela é mais rápida. Tá? Um exemplo básico de quando nós transformamos, nós enquanto seres humanos, tá? Transformamos o relevo, é quando é descoberto algum minério em algum lugar da Terra. O que nós fazemos? Nós fazemos uma mina, faz um buracão gigantesco, né, onde entram maquinários maiores ainda, para conseguir extrair o minério daquele lugar. Um lugar que talvez fosse um planalto, um lugar talvez que fosse uma planície, e aí nós atuamos e transformamos o relevo. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Qualquer coisa, manda aí no chat que nós respondemos a pergunta de vocês, tá bom? E aí, nós temos essas duas imagens aqui. Por exemplo, a primeira imagem sobre o ser humano agindo no relevo, tá? Uma mina. E a segunda imagem, uma erosão eólica. Percebam que as duas têm uma coisa em comum. Houve a transformação desse relevo. Tudo bem? Partindo então para o clima, que também é um outro assunto que cai bastante no Enem, pelo menos nesses últimos anos, nós vamos entrar agora e estudar sobre os fatores que influenciam os climas. O que seria, professor, um fator que influencia o clima? É uma coisa que vai fazer o clima ser chuvoso, o clima ser seco, ou o clima ser quente, ou o clima ser frio, por exemplo. Tá? Então, o primeiro desses fatores é a latitude. Não confundam com altitude, tá bom? A altitude tem a ver com os agentes geomorfológicos do relevo. E a latitude tem a ver com a circunferência da Terra, né? A latitude nada mais é do que a distância em relação à linha do Equador. Lembrando que a linha do Equador é uma linha imaginária que corta o nosso planeta no sentido horizontal, tá? Na horizontal, que por exemplo, estão representados nessa imagem todas as linhas horizontais, tá? Que são as latitudes. É que a linha do Equador é a mais conhecida porque ela é a latitude zero, ela é o ponto inicial. E aonde que ela está, professor? Ela está exatamente no meio da Terra, tá? Se nós pegarmos uma imagem do globo terrestre, ela vai estar no meio da Terra, tudo bem? Inclusive o Brasil é cortado pela linha do Equador, tá? E a ponto de curiosidade apenas, no Amazonas tem um campo de futebol que a linha do meio campo é exatamente onde está a linha do Equador. Então tem uma hora que você está atacando para o hemisfério norte, uma hora você está atacando para o hemisfério sul. Tá? Mas isso é só a título de curiosidade. E ela também é medida em graus, justamente por causa da circunferência da Terra. Tudo bem? E aqui nós temos as principais. Tá?
Percebam que a linha do Equador está exatamente no meio, tá? A linha do Equador está exatamente no meio e está no 0 graus, tudo bem? Outras linhas que são tão importantes quanto a linha do Equador são os dois trópicos, e aí nós temos dois, no hemisfério norte, o trópico de Câncer, e no hemisfério sul, o trópico de Capricórnio. Tudo bem? E no hemisfério norte, nós ainda temos o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Professor, o que seria tudo isso? O que tem a ver tudo isso, então, com a latitude? É simples, pessoal. Por causa da circunferência da Terra e também pela inclinação da Terra em relação ao Sol, a nossa Terra recebe raios solares com forças diferentes. Uma hora eles são mais focados e em outros momentos eles são mais abertos, eles são menos focados. Mas qual é esse momento? É simples, pessoal. Próximo da linha do Equador, os raios solares são mais focados. Então, os raios solares são mais fortes, trazem mais calor aqui para a gente. Conforme nós vamos nos afastando da linha do Equador, esses raios solares vão ficando menos focados. Mas não é tão longe assim da linha do Equador. Quando eu falo tão longe, eu quero dizer que demora para esses raios solares se tornarem menos focados. Aonde que vai ser um ponto, na verdade, 2 pontos de mudança? A partir dos trópicos, tá? No trópico de Capricórnio ao sul e no trópico de Câncer ao norte. Tudo bem? Esses 2 trópicos, então, são o ponto em que esses raios solares acabam sendo menos focados, mas apenas um pouco. Continuando a viagem pelo globo terrestre, quando a circunferência da Terra se torna maior, acontece uma outra mudança na circunferência terrestre, nós chegamos até os polos, os círculos polares. No hemisfério norte, nós temos o Círculo Polar Ártico, e no Polo Sul, no hemisfério sul, nós temos o Círculo Polar Antártico. E aí esses recebem menos raios solares ainda, porque eles são menos focados, tá? Por causa da circunferência da Terra e do eixo de inclinação dela em relação ao Sol. Tá? Por exemplo, um exemplo dessa inclinação da Terra é o fenômeno do Sol da meia-noite, que ocorre durante um tempo do ano no hemisfério norte, na Islândia, por exemplo, no norte da Noruega, tá? Ocorre o fenômeno do Sol da meia-noite. Então, a latitude, resumindo, baixa latitude, ou seja, a latitude medida em graus, né? Esses graus sendo menores, próximos do zero, nós temos médias de temperaturas mais altas, maiores. Conforme nós vamos nos afastando da linha do Equador, ou seja, a latitude ela vai aumentando, essa média de temperatura vai diminuindo. Por exemplo, nós temos aqui, em dois lugares diferentes, a previsão do tempo em um lugar próximo da linha do Equador, os 2 lugares longe da linha do Equador neste momento. Tá? Um é na Antártida, no hemisfério sul, e o outro é no Alasca, no hemisfério norte. Percebam a temperatura, tá? Do Alasca. O Alasca, 2 graus Celsius, enquanto que na Antártica, menos 54 graus Celsius. Tá? O Alasca, ele está no hemisfério norte, ele está próximo do Círculo Polar Ártico, mas ele não faz parte do Círculo Polar Ártico. Essa parte do Alasca que eu selecionei para vocês. Já a Antártica está no Polo Sul, está realmente no ponto mais ao sul do planeta. Tudo bem? Tá frio, não é verdade? Nesses 2 lugares, sim, está muito frio, né? Em compensação, vejam em locais que estão mais próximos da linha do Equador. Por exemplo, Manaus, latitude 0 graus, 23 graus. Em compensação, Cambará, nós já estamos um pouquinho mais longe, nós estamos já mais próximos do Trópico de Capricórnio do que em relação à linha do Equador. Então, olha a nossa temperatura, já é um pouquinho menor. Tudo isso, claro, que tem outros fatores envolvidos, mas aqui foi para exemplificar a influência da latitude
no clima. Tudo bem? Outro fator que influencia é a altitude, tá? E esse também é fácil, simples, rápido e prático. Quanto maior é a altitude, menor é a temperatura, tá? Quanto maior é a altitude, menor é a temperatura. A cada, mais ou menos, tá? 100 metros diminui aí por volta de 1 grau. É por isso, por exemplo, que nessa imagem do Monte Fuji no Japão, nós temos que próximo do topo tem neve, enquanto que próximo da base não tem neve, tá? Por quê? Se nós pegarmos qual era a temperatura ali, né, na base, tá? E formos subindo 100 metros, mais ou menos a cada 100 metros vai diminuindo 1 grau, até que essa temperatura passa do zero, né, então ela se torna negativa, e também, por causa das moléculas de água, acaba se tornando, então, esse gelo, essa neve no topo dessa montanha. É o que acontece, por exemplo, no Monte Kilimanjaro, na África. Tá? O Monte Kilimanjaro, na África, fica na zona tropical, porém, ele tem neve próximo do topo. Tá? Justamente por causa da altitude. Então, a altitude também é um fator que influencia o clima. Quanto maior é a altitude, menor é a temperatura. Tudo bem? Maritimidade e continentalidade. Esses dois são fatores que dá para a gente analisarmos juntos. São duas palavras gigantescas, na verdade, mas que nós podemos analisar juntos. Maritimidade e continentalidade tem a ver com a proximidade do mar, do oceano. Tá? E essa proximidade aqui não é em relação daí à altitude, mas é a distância mesmo. Tá? Nós, aqui em Cambará, estamos longe pra caramba do mar, então nós vamos sofrer de um desses dois fatores. Tá? Enquanto que, por exemplo, a cidade de Balneário Camboriú, ela vai sofrer do outro fator. Por quê? Porque ela é banhada, ela está próxima do oceano. Tá? Qual é a diferença entre elas? É simples. A continentalidade é a distância quando uma cidade, quando uma região está longe do mar. Tá? E a maritimidade é quando uma cidade, uma região, está próxima do mar. Ah, beleza, professor. Mas como que nós percebemos isso no clima? É fácil, pessoal. É simples, tá? Tem a ver com a amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano. Tá? A gente consegue determinar essa amplitude térmica. Tudo bem? O que acontece? Próximo do mar, quando ocorre o fenômeno da maritimidade, essa amplitude térmica ela é menor. Essa amplitude térmica é pequena. Tá? Vou dar um exemplo que eu fazia muito isso. Quando era menor e ia no clube, por exemplo, nadar no verão, às vezes ficava escondidinho lá na piscina para o pessoal que estava cuidando do clube não me ver lá para eu poder nadar depois que o clube tinha fechado as portas, já depois das 6 horas da tarde. E no verão, 6, 7, 8, 9, 10 horas daí já entrando na noite, né? A temperatura da água ela é maior do que a temperatura ambiente. A água fica quentinha, uma delícia. Né? No rio, em lago, na piscina, no mar. Tá? Isso tem a ver com a dissipação do calor. A superfície terrestre dissipa o calor mais rápido do que as águas. Tá? Ela dissipa mais rápido do que as águas. Porém, quando está próximo de uma grande massa de água, que é o caso de uma cidade costeira, por exemplo, essa diferença se transforma também, ela se mantém, né, mais estável por conta da água do mar. E aí a diferença de temperatura fica menor. Já longe do mar, como nós não temos essa grande massa de água aqui na nossa cidade, por exemplo, o que acontece? A diferença entre a temperatura, por exemplo, do dia e da noite é muito maior. Tá?
Não precisamos ir muito longe. Talvez vocês se lembrem que o nosso inverno, que terminou há poucos meses atrás, agora já bem próximo do começo da primavera, durante alguns dias, nós estávamos de camiseta, de shorts, né, andando descalços no chão. E à noite? À noite já tinha que colocar um pijama comprido ou dormir de coberta. Por quê? Porque a diferença da temperatura máxima entre a mínima era muito grande. Isso não ocorre, por exemplo, em cidades litorâneas. Tudo bem? Tranquilo? E aqui, trouxe de novo essa comparação, porque o Alasca, por exemplo, essa região do Alasca que eu escolhi, ela é bem próxima do mar. Então, ela tem ali, se vocês observarem nos números, uma diferença menor. Olha a temperatura do sábado, a temperatura máxima e mínima do sábado. Temperatura do sábado de 7 graus a máxima e a mínima de 1 grau. Compara com Cambará, 29 graus durante o dia, a máxima, perdão, né? 29 graus a máxima e à noite 13 graus. Olha a diferença. Essa é a amplitude térmica. Tudo bem? Tudo porque nós estamos longe de uma grande massa de água como o oceano. Tudo bem? E aí, quando essa diferença é pequena e ela ocorre próximo do oceano, nós chamamos de maritimidade. Quando essa diferença, essa amplitude térmica é muito grande e ela ocorre longe do oceano, nós chamamos de continentalidade. Tudo bem? Um outro assunto são as massas de ar. O que são as massas de ar? Massas de ar, pessoal, são grandes porções da nossa atmosfera que se deslocam continuamente. Tudo bem? E como que elas vão influenciar o clima? Influenciar o clima dependendo do lugar onde elas surgem. Tá? Se essas massas de ar, por exemplo, surgem em um ponto da nossa Terra, que é por exemplo, como a floresta amazônica, né? A nossa floresta equatorial, ela vai ser uma massa de ar chuvosa, tá? Por conta do lugar onde ela surgiu. Além disso, já que eu usei esse exemplo das massas da floresta amazônica, ela está próxima, ela é cortada pela linha do Equador. Então, e nós vimos agora há pouco que a linha do Equador é um lugar onde é mais quente do que em outras áreas da nossa Terra. Então, ela vai ser também uma massa de ar que é quente. E aí, por onde essa grande massa de ar passar, ela vai levar temperaturas mais altas e chuva para as regiões. Em compensação, se essa massa de ar surgir em um lugar que não tem tanta chuva, um lugar seco, por exemplo, o que ela vai carregar? Ela vai carregar a falta de chuva, ela vai carregar a seca, tá? E se ela surge em um lugar que também é frio, ela vai carregar baixas temperaturas, tá certo? Então, por exemplo, aqui no nosso país, nós temos 5 massas de ar que agem aqui no nosso país. A massa de ar continental equatorial, massa de ar equatorial continental, massa de ar equatorial atlântica, massa de ar continental tropical e massa de ar tropical atlântica. E uma que é fria, que é a massa de ar polar atlântica. Tudo bem? A massa de ar polar atlântica, ela atinge o nosso país em um momento determinado do nosso ano, tá? Que ela vem com mais força. Quando? No inverno, tá? É ela, por exemplo, que ajuda a trazer a neve no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até Curitiba, no Paraná, já aconteceu de nevar, porque é o momento do ano em que ela está mais forte, já que é o inverno no hemisfério sul. Tudo bem? No verão, por exemplo, por que o nosso verão é chuvoso?
porque nós somos atingidos, nós sofremos nós somos atingidos pela massa de ar tropical atlântica e pela massa de ar equatorial continental, que trazem chuva até nós. Tudo bem? Tranquilo? Olha elas aqui e a ação delas. Num primeiro momento, no verão, a ação delas no verão e a ação dessas mesmas massas de ar no inverno. Olha o alcance dessas massas de ar. Olha a diferença da massa polar atlântica. Olha a diferença da massa polar atlântica, ao alcance dela no verão e no inverno. Por quê? Justamente porque o inverno é o ponto em que ela tem a maior força. Já no verão, quem tem mais força são as massas de ar quentes, aquelas que se formam próximas da linha do Equador. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? E assim, então, nós encerramos nossa aulinha de geografia de hoje. Esse primeiro dia do aulão. Tudo bem? Tchau para vocês.